Boa noite a todos. Feliz sábado. Feliz sábado, não é sexta-feira hoje? Alguém que não está acostumado deve estar pensando, o pastor falou feliz sábado numa sexta-feira. É que de acordo com a Bíblia, o dia começa e termina no pôr do sol. E como já deu o pôr do sol, nós já estamos nas horas, de acordo com a Bíblia, nas horas do sábado. Por isso desejamos um feliz sábado. Olha para a pessoa que está do seu lado, cumprimenta, dá um sorriso e diga: feliz sábado, Jesus te ama. Diga: feliz sábado, Jesus te ama. Isso. Esse é o momento em que a gente não somente se reúne para adorar, mas também para se confraternizar. Que bom. Irmãos queridos, essa é uma noite muito importante para o estudo que vamos ter da Palavra de Deus. A você que está em casa assistindo a gente pelo canal 44, você que está acompanhando pelo canal 25, boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe muito a sua vida. E você que acompanha a gente pelo canal executivo da TV Novo Tempo, obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo também. Você que acompanha pela internet, um forte abraço, Deus esteja com você hoje e sempre. E você que acompanha a gente numa igreja, em qualquer igreja, no estado do Maranhão, em algum estado que pertence ao norte do Brasil, ao nordeste, São Paulo, região sul, qualquer lugar do Brasil, seja muito bem-vindo. E que Deus ilumine a sua vida e a nossa vida também. Agora, irmãos, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos e fazer mais uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria que nós entramos na Tua presença, pela fé, através de Jesus Cristo, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, reunimos-nos aqui, porque realmente queremos ouvir a Tua voz e queremos nessa noite ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Sabemos, ó Deus, que Tu tens um plano para a nossa vida, um plano de restauração, um plano para nos colocar no caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da felicidade, o caminho da eternidade. Por isso, Senhor, que a mensagem de hoje venha aparar as arestas, venha corrigir a rota e venha nos direcionar de uma maneira espiritual, para que nenhum de nós, para que nenhum venha se perder, senão que todos venham alcançar a vida eterna. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos abrir a Bíblia Sagrada agora, por favor, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Vamos ler o versículo de número 12. Repetindo, Isaías capítulo 58, versículo 12. Você que tem uma Bíblia, abra por favor, e você que por alguma razão não tem, vai ouvir atentamente e pela graça de Deus vai entender. Está escrito: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até aqui. Nós vamos ler mais uma vez. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas,
levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Queridos irmãos, queridos convidados especiais, queridos telespectadores da TV, queridos internautas, a mensagem dessa noite é uma mensagem muito importante. Importante para cada um de nós. Essa mensagem vai fazer de você um cristão melhor, um servo de Deus mais consciente. Você vai sair daqui hoje mais seguro da sua fé e mais seguro da sua salvação. Amém? Então, por favor, fique atento, não perca nenhum momento dessa reflexão baseado nesse texto da palavra de Deus. O capítulo 58 de Isaías é um capítulo que fala de jejum, que fala do sábado, é um capítulo que fala de restauração, é um capítulo que fala de salvação. Só que nós destacamos somente o versículo 12, e somente o versículo 12 é suficiente para que cada um de nós entenda não somente o capítulo 58, como também o plano da salvação. Nós vamos tirar do verso 12 5 preciosas lições. 5. A primeira lição está na primeira frase, nas primeiras 3 palavras do versículo 12, que diz assim: os teus filhos. A primeira palavra é filhos. O profeta Isaías começa o verso 12 dizendo os teus filhos, e depois ele menciona 4 atividades, 4 frases, 4 aspectos do plano de Deus na vida dos filhos de Deus. Só que primeiro a gente precisa entender o que o profeta queria dizer quando disse: os teus filhos edificarão, levantarão, repararão brechas e restaurarão veredas. Quem são esses filhos? O que significa essa palavra filhos aqui no capítulo 58, versículo 12? Dentro da Bíblia, nós encontramos 3 tipos de filhos. 3. Se você perguntar para qualquer pessoa no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade, para qualquer pessoa cristã, se você perguntar assim, todo mundo é filho de Deus? As pessoas vão dizer sim, todos são filhos de Deus. Essa resposta vai ser geral, todo mundo concorda que as pessoas todas são filhas de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai descobrir que a palavra de Deus menciona 3 tipos de filhos. O primeiro tipo de filhos é o que a Bíblia chama de filhos de Deus. O segundo são os filhos do diabo. E o terceiro são os filhos de seres humanos. Repetindo, 3 filhos. Primeiro os filhos de Deus, segundo os filhos do diabo e terceiro os filhos dos seres humanos. Eu queria fazer uma pequena explicação sobre cada um dos 3 filhos, para que ninguém fique em dúvida. Vamos começar pelos filhos de seres humanos, filhos de homens. Quem são os filhos de seres humanos? Quem são os filhos de homens? Somos todos nós, você e eu. Cada ser humano, cada pessoa que nasceu biologicamente, cada pessoa que nasceu nesse planeta, ou que ainda vai nascer, essa pessoa é filha de seres humanos, é filho de seres humanos. Cada um de nós tem um pai e tem uma mãe, ou já teve. Então, os filhos de seres humanos são todas as pessoas que nascem nesse planeta. E como filhos de seres humanos, nós temos alguns direitos e temos alguns privilégios, mas também temos alguns problemas. Vamos analisar alguns detalhes. Detalhe número 1. Quando você nasceu, quando eu nasci, o nosso pai foi ao cartório e registrou você. Deu um nome para você, marcou ali o dia que você nasceu, marcou todos os seus dados, você tem um registro de nascimento. Quando você nasceu.
Aí você existe de fato. Você tem um documento, você tem um registro. Logo você existe. Você é um ser humano. Agora você começa a sua vida como ser humano. Primeiro detalhe é o seguinte: nasceu, registrou, mas nasceu chorando. Todo bebê, quando nasce chorando. E se não chorar, tem que levar uns tapinhas para chorar. E por que a criança nasce chorando? Porque ela, quando está dentro da mamãe, ela respira, ela se alimenta pela mamãe. Quando ela sai do ventre da mamãe, ela tem que respirar sozinha. E a hora dela respirar sozinha é a hora que ela chora. E ainda bem que chora, porque se não chorar, porque nasceu morto ou morta. Então, quando não chora, o médico tem que dar uma provocadinha, tem que dar uns tapinhas, tem que bater ali para a criança respirar sozinha e chorar. Nós, seres humanos, nascemos chorando. E a gente cresce. E a vida como filhos de seres humanos é uma vida de altos e baixos, de coisas positivas e negativas, de momentos bons e ruins, de momentos felizes e infelizes. Nós, como seres humanos, temos momentos extraordinários. Tem aquele dia que você está feliz da vida. Tem aquele dia que você diz assim: se Jesus voltar hoje, eu estou salvo, não é? Mas tem aquele dia que você fala assim: hoje deu tudo errado. Teve uma discussão, deu errado no trabalho, você não está legal, você não dormiu bem, você não orou, você não leu a Bíblia. Tem aquele dia que você fala assim: Jesus não vem hoje não, porque se vier hoje eu estou perdido. Então, como filhos e homens de seres humanos, nós temos esses altos e baixos. Veja, como filhos de seres humanos, você tem direito a 70, 80, 90 e alguma coisa anos de idade, de vida. É 70, 80, 90. Tem um outro que chega a 100, outro chega a 111, mas passou de 100 já é milagre. E se passar de 100 já vai para o Guinness Book. Não é assim? Porque normalmente é 70, 80, 90 e tal. E a Bíblia diz que dos 70 para frente é canseira e enfado. Mas só que você sabe que hoje tem adolescente que já está cansado. Tem jovem que está tão cansado, mais cansado que um homem de 70 anos. O cansaço é geral, né? Geral, todo mundo está cansado. A verdade é o seguinte: nós temos direito a 70, 80, 90 anos de vida, ou 100 talvez, e depois vem a morte. A morte vem para todos. Vem as rugas, cabelos brancos, você tem que botar um óculos, já não consegue mais fazer o que fazia antes, já não consegue correr, já não consegue praticar um certo esporte, a coisa já está difícil, já está complicada, já não dorme bem, já acorda 3, 4 vezes à noite. Você percebe que a coisa vai mudando. Ok. Além disso, você tem o trânsito, ônibus lotado, às vezes você está empregado, às vezes está desempregado, tem hora que você toma um remédio, tem hora que não toma. É uma luta. A vida como seres humanos é uma vida de lutas. Um dia você está namorando, depois já terminou o namoro, aí casou, aí foi traído, aí vem o divórcio, aí nasceu o filho ficou doente, o outro foi para o hospital, foi para a UTI, fez uma cirurgia, emenda aqui, conserta ali, puxa aqui, estica acolá. É a vida nossa. É assim. Momentos lindos, maravilhosos e momentos terríveis, tristes, de lágrimas, de sofrimento. É assim. Agora, tem uma coisa: o nascimento biológico, esse nascimento que eu e você experimentamos, o nascimento biológico não garante a sua salvação. Não é porque nós nascemos nesse planeta que já estamos salvos. Não, não é assim. O primeiro nascimento biológico não garante a sua salvação. Por esse motivo é que Jesus Cristo, quando conversou com Nicodemos, lembra da história de Nicodemos? Está em João capítulo 3, de 1 a 5. Quando Jesus conversou com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer, quem sabe nascer o quê? De novo.
Ora, foi Jesus quem disse: você tem que nascer outra vez. Ora, e por que tem que nascer outra vez? Porque o primeiro nascimento não é suficiente para a sua salvação, nem para a minha. Então, se alguém deseja morar no céu, se alguém deseja a salvação, terá que nascer de novo. Deixa eu perguntar, você deseja a salvação? Sim? Vamos confirmar? Eu desejo. Quem deseja comigo a salvação? Levanta a mão. Mas levanta a mão assim, bem alto assim, e repita comigo, diga: eu quero, em nome de Jesus, a salvação. Amém. Então você precisa nascer. Está fraco nascer? Está fraco nascer? De novo. Porque esse nascimento aí, seu e meu, não dá. Tem que nascer outra vez. E quando Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer outra vez, Nicodemos falou assim: ô Jesus, eu não entendi. Como é que tem que nascer de novo? O senhor disse que o senhor quer dizer que eu tenho que entrar outra vez no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é isso. Eu estou dizendo, Nicodemos, que você tem que nascer da água. Aí falou do batismo, da água e do que mais? E do Espírito. Sabe por que Jesus falou da água e do Espírito? Porque nem todo mundo que nasce da água está convertido. Sabia disso? Tem muita gente que nasce da água, mas a naturezazinha continua de lobo. Batizou, mas falta ali um negócio. Então, o que Jesus quer para você e para mim é um novo nascimento completo. É da água e do Espírito. Sabe o que é isso? É assim: Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Amém? Ele quer que você pense diferente, que você fale diferente, que você haja diferente, que você seja diferente. Ou seja, ser uma nova criatura, nascer de novo, é ser diferente. Quem odiava não odeia mais. Quem guardava mágoa não guarda mais. Quem não amava passa a amar. Quem era infiel passa a ser fiel. Quem tinha pavio curto, sabe o que é pavio curto? É quem não leva desaforo para casa. Porque tem uns camaradas que são meio nervosos por aí, né? E mulheres também. Tem gente que é muito nervoso. Tem que nascer de novo, meu amigo. Talvez você fale: já nasci da água, agora tem que nascer do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo que somente entrará no reino dos céus aquele que nascer outra vez. É isso que Jesus falou. Agora veja, se o nascimento biológico, quando você nasceu da mamãe, ok? Lá no hospital ou lá em casa, tem gente que nasceu em casa, o papai foi ao cartório e te registrou, certo? Quando você nasce de novo, quando você entra no batistério e é batizado, quando você nasce da água e do Espírito, sabe o que acontece? Deus envia um anjo do céu, e o anjo vem com uma caneta de ouro, e ele chega bem perto do batistério, e o anjo anota o seu nome no livro da vida, ou seja, no cartório do céu. Quando você nasceu a primeira vez, o teu pai te registrou no cartório da cidade, mas quando você nascer de novo, o anjo de Deus te registra no cartório do céu, ou seja, no livro da vida. Amém? E o livro do Apocalipse diz que somente vai entrar no céu quem tiver o nome no livro da vida. E o Apocalipse também diz, no capítulo 20, verso 15, que se alguém não tiver o nome no livro da vida, não entrará no reino de Deus, mas será lançado no lago de fogo. Então tem que ter o nome no livro da vida. O seu nome tem que estar lá. Se não tiver lá, significa não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não pode ser salvo. O nome tem que estar no livro da vida. E sabe quando que Deus anota o nome da pessoa no livro da vida? Quando essa pessoa se entrega a Jesus e é batizada. É na hora do batismo, da entrega, da decisão, que Deus anota o nome da pessoa no livro da vida. Amém, irmãos? E eu tenho uma notícia para vocês essa noite. A grande notícia da semana, vou dar agora. Atenção, vem cá. Você é meu companheiro das notícias boas.
A grande notícia para você. Está preparado? Tá ou não está? Aí, balança a câmera. Aí, está preparado. Olha só, a grande notícia é: as inscrições estão abertas. Amém? É isso aí. A grande notícia é: as inscrições para botar o nome no livro da vida estão abertas. Esse amém aí não foi legal não. Amém? Essa notícia, irmãos, é a mais incrível de todas. Essa notícia é muito importante. A Bíblia diz: só pode entrar no reino dos céus se o seu nome for inscrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Muito bem, agora como filho de Deus, você tem direito a quanto tempo de vida, hein? A 70, 80, 90, 100? Não. Como filho de Deus, como novo nascimento, como filho de Deus, nós temos direito a quanto tempo de vida? Quem me diz? A vida eterna. A vida eterna. Você já imaginou o que é vida eterna? Deixa eu dizer para você, sabe o que é vida eterna? É não morrer nunca mais. E nunca mais tomar remédio. E nunca mais usar balança. O amém foi mais feminino. E nunca mais usar óculos. E nunca mais ir para o hospital. E nunca mais ter nenhuma dor de cabeça, nem de cólica, nem de dente, nem de nada. Amém? Vida eterna, meu amigo, é viver para sempre, perfeito, perfeita, jovem, renovado, transformado, com Jesus no reino dos céus, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. É isso. Então, seu nome tem que estar no livro da vida. É por isso que toda noite, os pastores que estão aqui junto comigo, nós fazemos convite para vocês. Nós estamos pregando essa semana e convidando você para tomar uma decisão, para tomar uma decisão, para tomar uma decisão. E tem gente que está tomando decisões, mas tem gente que decide no meio da multidão. Quando você chama mesmo para valer, a pessoa balança. Eu vi ontem aqui. Eu vi ontem. Você chama a decisão, as pessoas, eu quero, amém, estou nessa, eu vou, aleluia, não sei o quê. Aí você fala assim, quer mesmo? Quer? Então vem aqui, põe o roupão de batismo. Ah, não, peraí pastor, deixa eu dar uma pensada aqui. E tal. Irmãos, é igual aquela pessoa que fala assim, eu quero morar junto, só morar junto. E esse negócio está cheio por aí, né? Só quero morar junto, mas casar não. Só quero ficar ali e tal. Nós estamos juntos, estamos ficando juntos. Está ficando há quanto tempo? Já estamos ficando há 50 anos já. E por que não casar não? Então tem muita gente que quer só morar junto, não quer casar. Olha, esse negócio está errado, viu? Faça favor de casar, tá? Tem que casar. Ou ata ou desata. Agora veja uma coisa. Tem muita gente que quer estar na igreja, quer a bênção de Deus, e ai, Jesus é maravilhoso, mas na hora de casar com Jesus, a pessoa, não, aí não, eu quero ficar por aqui, me deixa aqui, está bom demais, está delicioso, né? Amigão, é preciso ter coragem e fé, para dar um passo de fé, e dizer, eu quero nascer de novo, e nada, ninguém vai me impedir de nascer de novo. Deus quer que você tome essa decisão, amém? Porque se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Muito bem, e o terceiro tipo de filhos, é o mais chato de todos, é o mais ruim de falar, mas eu vou ter que falar, são os filhos do diabo. Os filhos do diabo, ao contrário do que muitos pensam, porque se você falar assim para as pessoas, quem são os filhos do diabo? As pessoas podem falar assim, aquele que está lá no bar bebendo, fumando, usando drogas. Normalmente a gente joga nas costas daqueles. Mas irmãos, nem sempre são eles os filhos do diabo. Aliás, teologicamente falando, não são eles. Os filhos do diabo são aqueles que conhecem a verdade. Olha a diferença. Conhecem a verdade, sabem o caminho, conhecem os princípios da Bíblia,
mas não praticam, não aceitam, são rebeldes. Então veja, vou dar um exemplo. Lúcifer, o diabo, o próprio diabo, ele conhece a verdade ou não conhece? Conhece, e é o diabo. Quer outro exemplo? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes conhecia a verdade ou não conhecia? Claro, era seguidor de Jesus, mas era filho do diabo. E quem falou essas coisas não fui eu, foi Jesus. Lembra daquele texto em João 8,44, quando Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai. Lembra desse texto? Foi Jesus quem falou, não fui eu. Então Jesus Cristo mesmo disse que tem um grupo de pessoas que são filhas ou filhos do diabo. Por quê? Porque conhece o certo, conhece a verdade, sabe o que tem que fazer e permanece na rebeldia. Esses que são rebeldes, dissidentes, que conhecem a verdade, mas não aceita, não pratica, não é humilde para aceitar, essas pessoas estão correndo um sério risco. Um sério risco. Por isso que é importante conhecer a verdade, aceitar a verdade e praticar a verdade. Amém, irmãos? Ok, como filhos do diabo, essas pessoas têm momentos de curtição nessa vida, prazeres carnais, um monte de coisa que parece interessante. Só que eles aproveitam essa vida, porque é só essa também. Quando Jesus voltar, os filhos do diabo não serão salvos. E o profeta Isaías, no texto que a gente está considerando, ele começa falando exatamente assim: os teus filhos. Quando ele fala os teus filhos, ele está se referindo aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. E na sequência dessa frase, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 4 coisas incríveis. Isaías diz que Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para você, meu irmão. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você que acompanha pelo canal 44, para você que acompanha pelo canal 25, para você que acompanha pelo executivo, para você que está pela internet, para você que ouve pela rádio, para você que assiste esse DVD. Deus tem um plano para você, para você, para você, para você, para mim. Deus tem um plano para aquela mulher de blusa azul ali. Deus tem um plano para aquela outra de blusa listrada. Deus tem um plano para aquele rapaz ali de óculos. Deus tem um plano para aquele outro de camisa branca lá atrás. Deus tem um plano para você que está de gravata branca ali no meio. Deus tem um plano para você, para você, para você. Deus tem um plano para os câmeras, para quem está operando as câmeras. Deus tem um plano para mim, para cada ser humano. Amém, irmãos? E o plano de Deus eu vou mostrar agora na Bíblia. Não é meu plano, é de Deus. Está na Bíblia e é maravilhoso. Primeiro aspecto do plano de Deus para você que assiste, que ouve essa mensagem. A Bíblia diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Esse é o primeiro ponto. Primeiro aspecto do plano de Deus para a sua vida. Deus deseja edificar as ruínas. Ruínas. Você sabe o que significa isso? Ruínas. Ora, ruínas significa, é um estado deplorável de alguma coisa. Uma casa em ruínas é uma casa que tem rachadura na parede, problema no piso, problema no teto, no forro, no banheiro, na hidráulica. É uma casa que está caindo aos pedaços. Essa casa está em ruínas. O que é que Deus quer fazer? Deus deseja edificar as ruínas. Como nós resolveríamos o problema de uma casa em ruínas? Tem pelo menos 2 maneiras. A primeira é: você pode derrubar toda aquela casa e fazer outra. É isso. Derruba toda a casa e faz outra. É um jeito de resolver o problema. Segundo jeito: você avalia a estrutura da casa e você diz: bom, a parede está danificada, mas o piso está bom. Então eu vou aproveitar o piso e vou reformar, e vou fazer outras paredes e outro telhado, outro teto. Ou seja, você pode edificar as ruínas de 2 maneiras: derrubando tudo e fazendo tudo de novo, ou aproveitando o que está bom e somente reformando o que falta ser reformado.
Pois é, essa mesma coisa tem que acontecer na vida de cada um de nós. Existem pessoas que precisam trocar o coração, tem que fazer um transplante de coração. Existem pessoas que Deus tem que falar assim: eu vou arrancar esse coração que você tem, esse de pedra, e vou te dar um outro coração. Tem gente que tem que sepultar todo o passado e começar tudo de novo, dizer, ó, é como se eu não tivesse vivido. Eu vou botar um ponto final hoje, a partir de hoje eu sepulto todo o meu passado e eu quero começar tudo de novo. É uma maneira de edificar as ruínas. A outra maneira é aquele que nasceu num lar já cristão ou evangélico, alguma coisa assim, e que já conhece parte da verdade, já conhece pouco da Bíblia, já sabe alguma coisa do reino dos céus, mas precisa corrigir certas coisas, precisa resolver alguns problemas doutrinários, teológicos, bíblicos, entendeu? A verdade é que Deus deseja edificar as ruínas da nossa vida espiritual. E eu sei que nessa noite tem pessoas aqui, esse aqui que eu estou falando é aqui nesse auditório, é aqui nessa igreja, é aqui nessa casa, é aqui nesse escritório, é aqui nesse hotel, é aqui. Tem muita gente que está assistindo em lugares diferentes. Eu sei que tem gente aqui essa noite que precisa urgentemente de um milagre para edificar as ruínas. Estou falando para alguém que está com o casamento em ruínas. Estou falando para alguém que está a ponto de separar-se, a ponto de realizar o divórcio. O casamento está em ruínas. Estou falando para alguém que já planejou abandonar a igreja, abandonar a fé e ir para o mundão lá fora. A vida espiritual está em ruínas. Estou falando para alguém que as ruínas estão na saúde. Você diz: pastor, minha saúde acabou. Eu estou, em termos de saúde, em ruínas. Estou falando para alguém que todos os sonhos ruíram, todos os planos caíram por terra. Para você que não vê mais luz no final do túnel, para você que perdeu a esperança, para você que não consegue mais ver uma saída, uma solução, para você que se decepcionou com as igrejas, se decepcionou com os pastores, se decepcionou com alguém, se decepcionou com pessoas que você admirava, para você cuja vida em algum aspecto está em ruínas. Se você estiver passando por uma situação dessas, se você estiver passando por uma situação parecida com essa, eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus deseja edificar a sua vida, acabar com as ruínas, restaurar seu coração, fazer um milagre no seu casamento, fazer um milagre na sua vida espiritual. E Deus tem poder para fazer isso aqui, hoje, nessa noite, nesse momento. Nós sabemos que Deus pode fazer isso. Uma vez, uma pessoa procurou um pastor adventista nos Estados Unidos e falou assim: pastor George Vandeman, o nome dele era George Vandeman. Pastor, quanto tempo Deus precisa para mudar a vida de uma pessoa? E o pastor George Vandeman respondeu: Deus precisa o mesmo tempo que você precisa para se arrepender e se entregar. Quanto tempo Deus precisa para mudar o seu casamento, para mudar sua vida, para fazer um milagre no seu coração? Sabe quanto tempo? O tempo que você precisa para se arrepender e para se entregar. Se você precisar de 1 segundo, Deus precisa de 1 segundo. Se você precisa de uma reunião como essa, Deus precisa de uma reunião como essa. Mas se você precisa de 40 anos, 60 anos, se você foge de Deus todo esse tempo, Deus não vai fazer nenhum milagre se você não se entregar totalmente nas mãos dele. Ou seja, se você nunca for ao médico, como é que o médico vai te atender? Se você nunca for ao hospital, como é que você vai ser atendido? Tem que ir ao hospital. Amém?
Deus deseja edificar as ruínas. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma oração para Deus edificar as ruínas das nossas vidas. Amém? Número 2. Deus deseja, como diz o verso 12, levantar os fundamentos. Deus não apenas deseja edificar as ruínas, Ele deseja levantar os fundamentos. E quando a Bíblia fala em fundamentos, você precisa lembrar que a palavra de Deus está se referindo aos fundamentos bíblicos, fundamentos doutrinários, fundamentos teológicos. E você sabia, irmão e irmã, que com o passar dos anos, o passar dos séculos, o passar das gerações, o passar dos milênios, você sabia que princípios bíblicos foram esquecidos, abandonados, rejeitados, ignorados pela humanidade? Por exemplo, na Idade Média, os princípios da Bíblia foram ignorados. Quando as pessoas queimavam as Bíblias, perseguiam os cristãos e matavam os cristãos, naquela época, entrou no meio do cristianismo entraram várias ideias que não são bíblicas. Por exemplo, Jesus morreu no ano 31, na cruz ele morreu no ano 31. Do ano 31 até o ano 100, a igreja cristã era firme, fiel aos princípios bíblicos. Do ano 100 até o ano 313, a igreja cristã foi pressionada pelo inimigo para abandonar os princípios bíblicos. A igreja foi perseguida por 10 anos, mas a igreja cristã não cedeu, se manteve firme e preservou as verdades bíblicas. Mas do ano 313 até o ano 538, o inimigo conseguiu entrar no seio do cristianismo e atacou vários fundamentos bíblicos, vários princípios fundamentais. Vejam, por exemplo, no dia 7 de março do ano 321, Satanás usou Constantino e usou o bispo Eusébio, e eles fizeram um decreto, e esse decreto foi feito para mudar o dia de descanso do 7º dia para o 1º dia da semana. Eles fizeram um decreto que depois ficou conhecido como um decreto dominical. O bispo Eusébio e o Constantino, imperador de Roma, eles fizeram um documento e lançaram esse documento, dizendo que o dia de repouso, que o dia de descanso, não seria mais o 7º dia, e sim o 1º dia da semana, em homenagem ao sol. Isso ocorreu dentro de um ponto de vista político e também religioso. O tempo passou e esse decreto se transformou num mandamento. Hoje você pega o catecismo romano, e você vai ver lá o 3º mandamento do catecismo romano, dizendo assim: guardar domingos e festas. Esse 3º mandamento que aparece lá no catecismo romano, ele começou a ser trabalhado bem antes, e no dia 7 de março do ano 321, eles conseguiram mexer num fundamento bíblico, que é o dia do Senhor. E mais tarde, quando surgiram as igrejas protestantes, várias igrejas que eram chamadas de protestantes e que protestavam contra o erro, essas igrejas cederam, elas fizeram alianças políticas. Várias igrejas fizeram alianças políticas e com interesses particulares. Essas igrejas deixaram de ser protestantes na sua essência e se apostataram. Apostatar significa abandonar os princípios bíblicos. E o que aconteceu foi que as igrejas que eram evangélicas e protestantes, elas cederam,
elas fizeram acordos, elas sentaram na mesa do inimigo para negociar por interesses políticos. E isso fez com que várias igrejas maravilhosas, igrejas evangélicas, que são igrejas muito sérias, igrejas boas, elas cederam a essas estratégias políticas. E o resultado é que hoje igrejas evangélicas já estão convencidas de que o dia do Senhor não é mais o sábado, e sim o domingo. Mas sabe de onde surgiu essa ideia? Surgiu de Constantino, um camarada pagão que nunca aceitou o cristianismo, nunca foi batizado, nunca foi convertido, nunca nasceu de novo. Foi ele que fez isso. E o decreto que ele lançou tinha um objetivo político claro, porque foi Constantino que acabou com os 10 anos da perseguição e protegeu os cristãos da perseguição. E os cristãos ficaram felizes e agradecidos a Constantino pelo que ele fez. E aí os cristãos passaram a defender Constantino, porque ele acabou com a perseguição dos 10 anos. Resultado, Constantino tinha os cristãos nas mãos, e por isso ele começou a dar palpite no cristianismo, sendo que ele nunca foi cristão. E mais uma coisa, Constantino foi o primeiro homem a receber um título papal. O título papal que ele recebeu é Pontífice Máximo. Constantino, um pagão que nunca aceitou o cristianismo de verdade. Foi esse camarada, juntamente com esse bispo Eusébio, que mexeram num fundamento bíblico. E quando você fala do sábado, você não está falando de uma doutrina de uma igreja. O sábado não é da igreja adventista. Não, senhor. O sábado também não é da outra igreja evangélica. O sábado foi estabelecido na criação. E quando Deus estabeleceu o sábado na criação, não havia brasileiro, não havia americano, não havia chinês, não havia argentino, não havia peruano, não havia judeu, não havia grego, não havia nenhuma nação. Somente havia Adão e Eva. E Adão e Eva não eram de nenhuma dessas nações. Eles foram criados por Deus na sexta-feira, e no sábado Deus estabeleceu o dia de descanso. Foi o próprio Deus quem descansou, abençoou e santificou. Então veja uma coisa, o sábado é de Deus, não é meu e não é seu. É o dia do Senhor. E os homens mexeram nisso. E tem mais uma coisa, o sábado aparece na Bíblia como sinal entre Deus e o seu povo. Ezequiel 20, verso 20. O sábado aparece na Bíblia como selo de Deus. Apocalipse 7, de 1 a 3. Apocalipse 9, verso 4. E Êxodo 31, verso 13. E Ezequiel 20, verso 12. Vejam, o sábado é o selo de Deus. Mas o diabo queria tirar o selo de Deus e queria estabelecer o selo da besta. Quando a Bíblia diz que Deus deseja, número 1, edificar as ruínas, número 2, levantar os fundamentos, significa, irmãos, que os fundamentos bíblicos foram ignorados e lançados por terra. Eu citei só um, que foi a questão do sábado, mas eu poderia avançar no raciocínio histórico e lhe mostrar outras mudanças. Por exemplo, a doutrina bíblica sobre a morte, o estado do homem na morte. Esse é um fundamento bíblico. Esse fundamento também foi jogado por terra. Quer ver um terceiro? O princípio fundamental da Bíblia sobre temperança cristã. Os princípios de temperança, de alimentação, do cuidado da saúde. Isso é um princípio fundamental. Esse princípio também foi ignorado e jogado por terra. Quer ver um outro princípio? O princípio bíblico do santuário. As pessoas hoje não sabem a doutrina do santuário. Se eu perguntar aqui nessa reunião sobre o santuário, a maioria aqui não sabe. E se eu perguntar para você que assiste televisão, também não sabe. Se você perguntar para as pessoas evangélicas, elas não sabem. A doutrina do santuário é uma doutrina fundamental, é um princípio bíblico fundamental. E simplesmente o povo não sabe. Se você perguntar sobre o milênio, muitos também se atrapalham. Se você perguntar sobre a volta de Cristo, novo céu e nova terra, a maioria se atrapalha, não sabe explicar isso, não entende isso. Se você perguntar sobre os 10 mandamentos,
Pegue um microfone, pegue uma câmera, vá por aí na porta das igrejas e fala assim: irmão, a paz do Senhor, vem cá irmão, vem cá, me fala aí os 10 mandamentos, vai, fala. Você vai tomar um susto, o povo não sabe os 10 mandamentos. Pergunta a escalação do time dele que ele sabe. Pergunta o nome dos artistas da novela que ele sabe. Pergunta outras coisas que ele sabe. Pergunta os 10 mandamentos, o povo não sabe. Vai sair um não matarás, vai sair um não furtarás, uns 2 assim, pode ser que saia. Mas as pessoas não sabem os 10 mandamentos. Você entende? Quando a Bíblia diz que Deus deseja edificar as ruínas e levantar os fundamentos, Deus deseja, irmãos, que os fundamentos bíblicos sejam levantados em nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que aqui na Igreja Adventista, nós queremos ficar na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. O povo precisa ler a Bíblia. A Bíblia, irmãos. Hoje em dia, em muitas igrejas por aí já não tem mais estudo bíblico. Já não tem mais. Tem o ministério da dança, tem o ministério não sei do que, tem um monte de coisa. Mas Bíblia, cadê a Bíblia? Tem que ter Bíblia. Amém? Deus deseja levantar os fundamentos. Quando os fundamentos bíblicos forem levantados em nosso coração, a nossa vida será transformada. Amém, irmãos? Porque o problema hoje é que nós temos uma geração de cristãos água com açúcar. Nós temos uma geração de cristãos que essa geração, não são todos, mas um grande grupo não passa o conhecimento de muitos aí, não passa do glória e aleluia. Só isso. Se você for para a Bíblia, o povo não sabe. Irmãos, temos que voltar à Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Não aceite outra revelação se não for na Bíblia. Não aceite qualquer revelação se não for a Bíblia. O pastor, o missionário, o apóstolo, seja quem for, ele pode falar o que ele quiser, mas se não tiver na Bíblia, não aceite. Tem que estar na Bíblia. Amém, irmãos? Está fraco? Amém, irmãos? Está fraco? Amém, irmãos? Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia. Aqui está a boca de Deus. É isso aqui. Aqui está a boca de Deus. E número 3, Deus deseja, lembra? Número 1, edificar as ruínas, ok? Número 2, levantar os fundamentos. E número 3, a Bíblia diz, Deus quer reparar as brechas. Que interessante isso, né? Reparar as brechas. A palavra reparar não é para ficar olhando as brechas, reparando, olhando. Esse reparar é de reparo, é de conserto. É para resolver o problema. Fazer um reparo é consertar o que está errado. E a Bíblia diz que Deus quer reparar as brechas. Irmãos, o que é uma brecha? É um furo, é um buraco, é um espaço, é uma fenda. E Deus deseja reparar as brechas doutrinárias e as brechas espirituais em nossa vida, entende? Por exemplo, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas tem muitas brechas, entendeu? Tem uns que estão na igreja, mas gostam de tomar uns beer night por aí. Está na igreja, mas gosta de tomar umas cajibrina. Isso é uma brecha. Tem gente que está na igreja, mas vive mexendo com pornografia. Isso é outra brecha. Tem gente que está na igreja, é casado, tem a mulher dele, tem o marido dela, mas fica cobiçando a outra pessoa. Isso é brecha. Tem gente que está na igreja, mas não lê a Bíblia em casa, não faz oração, não está em comunhão. É uma brecha. Deus deseja reparar as brechas. Amém, irmãos? Se você der brecha para o Satanás, ele vai entrar. Não pode dar brecha, não pode. Tem que fechar a brecha. E Deus deseja reparar as brechas da nossa vida. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que esse é um assunto individual, ok? Veja, individual. A salvação é individual. Você não será salvo por minha causa, e nem eu serei salvo por sua causa. E nem minha mulher vai ser salva por mim, nem eu salvo por ela.
A salvação é individual. Você e eu, individualmente, nós temos que buscar mais a Deus para reparar as brechas. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ter um pé no céu, outro no inferno. Nós não podemos acender uma vela para Deus e uma vela para o demônio. A mesma boca que canta para Deus aqui, não pode cantar certas músicas aí fora que não são de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Você sabe quem é que tenta servir a dois senhores? É a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Já leu isso? Apocalipse 13, a segunda besta, ela tem aparência de cordeiro e fala como dragão. O que é isso? É a aparência de Jesus Cristo, mas é o capeta. A segunda besta tem a aparência de cordeiro, cordeiro é Jesus, ok? Tem a aparência de cordeiro, mas quando fala, quando age, é o dragão. E o inimigo quer esse tipo de gente na igreja. Tem muita gente que tem aparência de cordeiro, mas não é cordeiro nem aqui nem na China. Então, é uma brecha, e Deus deseja reparar as brechas, resolver esse problema, e Deus tem poder para fazer isso na minha e na sua vida, amém, irmãos? E as brechas doutrinárias, você pega os 10 mandamentos, eu vou dar um exemplo só, pega os 10 mandamentos, somente nos 10 mandamentos foram feitas 3 brechas. O segundo mandamento, deixa eu falar com ele aqui. O segundo mandamento fala para não fazer imagens e não adorá-las. Só que os romanos, a igreja romana, tirou esse mandamento. Tirou não da Bíblia não, tirou do catecismo. Ficou uma brecha. Aí pegou o quarto mandamento, que fala do sábado, tirou o sábado e botou o domingo, outra brecha. Aí pegou o 10º mandamento e dividiu em 2, para tentar cobrir a brecha do segundo. Nem cobriu a brecha do segundo e ainda abriu uma terceira brecha. Somente nos 10 mandamentos foram feitas 3 brechas. Somente nos 10 mandamentos, 3 brechas. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer reparar as brechas. Entendeu? Tudo tranquilo? É isso aí, valeu, amém. Deus deseja reparar as brechas. Irmão, sabe como é que Deus repara as brechas? Através do que está aqui dentro. As brechas serão reparadas com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu pergunto, irmãos, existem brechas em nossa vida? Com certeza existem. E eu pergunto, nós estamos dispostos a suplicar de Deus o milagre para reparar essas brechas? Quantos querem essas brechas resolvidas? Nunca mais ter brechas. Você deseja isso? Você deseja? Amém? Fala amém. Sim, eu e você desejamos. E isso vai acontecer. Porque se você quer, Deus também quer. E quando Deus quer e você quer, o milagre ocorrerá. Amém, irmãos? E finalmente, Deus deseja, verso 12 ainda, Deus deseja restaurar as veredas. E tem uma frase no finalzinho que fala assim: restaurar veredas para que o país se torne habitável. Você sabe o que significa veredas? Claro, é exatamente isso. Veredas são caminhos. Caminhos. Então, finalmente o verso diz que Deus deseja restaurar veredas, isto é, restaurar caminhos, isto é, restaurar a vida das pessoas, por completo. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E não importa se você é adventista, é assembleia, é batista, é presbiteriano, é metodista, é pentecostal, é tradicional, é espírita, é muçulmano, é isso, não importa. O plano de Deus é para todos. Amém, irmãos? O plano de Deus é para todos. E Deus quer restaurar a sua e a minha vida por completo. Nós não podemos sentar aqui e falar do outro. Nós temos que falar de nós mesmos. E também ajudar os outros. Porque o plano de Deus é o seguinte: Deus quer fazer primeiro a obra em nós e depois através de nós. Primeiro Deus quer fazer o milagre em ti e depois através de ti. Primeiro Deus deseja mudar a sua vida para depois usar você para mudar a vida do outro. Amém? É isso que Deus quer fazer.
E diz a Bíblia, restaurar veredas. Escuta essa história, uma história real. Era uma segunda-feira, 6 horas da manhã, segunda-feira, 6 horas da manhã. Tocou o meu telefone, esse aqui. E esse telefone aqui, se você tentar ligar, nem tenta, porque ele fica mais desligado do que ligado. Porque eu estou sempre pregando, desligo, né? E tal, então ele fica muito desligado. Mas a pessoa ligou 6 da manhã numa segunda-feira, tocou. Eu olhei o número, não conheço, mas vou atender. Atendi. Era a cobrar. Interessante, né? Imagina, segunda-feira, 6 da manhã, ligaram no celular a cobrar. Bom, o que eu pensei como pastor? Se alguém liga numa segunda-feira, 6 da manhã, a cobrar, é porque é muito importante, não é? É urgente, vocês não acham? Ninguém ia ligar assim só para dizer, desculpa, foi engano. Pode até ser um engano, mas alguém que faz isso é porque tem um problema, uma necessidade. Então eu atendi. Aí tocou a musiquinha, e eu disse, alô? E a pessoa disse assim, é o pastor Luiz? Sim, é o pastor Luiz. Era uma mulher. A mulher falou assim, pastor, não desligue, por favor. Eu sei que eu estou ligando a cobrar, mas não desliga. Não vou desligar, não, pode falar. Ela falou assim, pastor, eu estou te ligando para te fazer uma pergunta. Faça a sua pergunta. Pastor, você não me conhece. Você não sabe nem meu nome. Você nem imagina quem eu sou. Mas eu estou te ligando para te fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Você pode me batizar, pastor? Perguntou se eu poderia batizá-la. Eu disse, olha, eu não te conheço realmente, não sei seu nome, nem faço ideia quem está falando, mas eu te batizo. Aí ela diz assim, mas se você soubesse quem sou eu, você não batizaria. Eu falei assim, decida, né, minha senhora, a senhora quer batizar ou não quer batizar? Não, eu quero, pastor, mas se você soubesse quem eu sou, você não me batizaria. Eu falei, mas quem é você? Ela falou, são 6 horas da manhã, eu estou chegando do meu trabalho. Eu falei, não há nenhum problema, muitas pessoas trabalham à noite, você pode ser uma enfermeira, uma médica, enfim, sei lá, tantas profissões. Ela falou, não, mas eu sou uma garota de programa. Eu sou uma garota de programa. Para não falar outra palavra, né? Aí eu disse, ok, mas você quer batizar mesmo? Quero. Ok, não tem problema, eu te batizo. Ela falou assim, pastor, minha vida é uma desgraça. Minha vida está toda errada, toda errada. Desde novinha eu vivo nessa vida. Vivo nas ruas, vendendo o meu corpo. E todo dia, pastor, eu tomo a mesma decisão. Eu digo assim, hoje eu não vou para a rua, hoje eu não vou. Pastor, vai escurecendo, vai dando o pôr do sol. Tem um negócio que me arranca da minha casa, e quando eu vou ver, eu já estou na rua. Pastor, eu ganhei seu DVD, me deram o seu DVD. Eu assisto esse DVD todo dia. Ontem mesmo, eu estava assistindo a tarde inteira e falei, hoje eu não vou para a rua, hoje eu estou assistindo o DVD, hoje eu não vou para a rua, não vou. Pastor, são 6 da manhã, estou chegando agora. Pastor, me ajuda, eu quero parar com isso, eu quero ser batizado, eu quero ser uma nova criatura. Eu disse a ela assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, me dá o seu nome, o seu endereço, os seus dados todos. Ela me deu, eu anotei. Eu disse, fique tranquila, eu vou mandar uma pessoa na tua casa. Aí liguei para o pastor da cidade dela e pedi para o pastor mandar uma pessoa. Nós temos várias irmãs na nossa igreja que são verdadeiras missionárias. Pastor, manda aquela melhor missionária que o senhor tiver na sua igreja para visitar essa pessoa. O pastor mandou. A nossa irmã foi lá, deu estudo bíblico para ela. Durante 6 meses, a nossa irmã visitou essa garota de programa e deu estudo bíblico para ela. Depois de 6 meses, acho que até um pouco mais, eles me ligaram. Pastor, pode vir, já estou preparada. Aí eu fui num domingo de manhã para batizar essa moça. Quando eu cheguei lá, domingo de manhã, porque eu só tinha domingo de manhã, não tinha outro horário. Aí quando eu cheguei lá domingo de manhã, a igreja estava mais ou menos assim,
lotada, tinha gente lá fora, foi muita gente mesmo para assistir o batismo e a pregação e tal. E quando eu cheguei, irmãos, eu olhei do lado esquerdo assim e havia um grupo de mulheres com umas roupas estranhas. Quer dizer, não tinha quase roupa. Eu olhei assim e pensei, puxa, mas por que? Tinha umas 15 assim, muito, sabe, muito. Eu olhei assim e falei, gente, o que está acontecendo aqui? Olha só, está muito assim, muito, né? Mostrando tudo quase. Aí eu falei assim, pastor, chamei o pastor, o que aconteceu aqui, pastor, na sua igreja? Ele falou assim, não, rapaz, essas mulheres são todas garotas de programa que ela convidou para o batismo dela, ué. Irmãos, eu fiquei emocionado, sabia? Eu fiz o sermão, e depois do sermão fiz o batismo da ex-garota de programa. Quando eu terminei de fazer o batismo dela, eu fiz um apelo, como vou fazer hoje aqui um apelo. E muita gente veio à frente, mas sabe quem foi ou quais foram as primeiras pessoas que quase que de um salto vieram para frente? As garotas de programa. E às vezes os outros acham que são mais santos e fica sentado, será que eu vou, será que eu não vou, não sei o quê, mas isso, eu não entendi Malaquias, não entendi Isaías. Elas vieram, foram as primeiras a chegarem aqui, chorando e dizendo, ore por mim. Eu batizei aquela garota. Hoje ela é uma grande ganhadora de almas. E ela já ganhou a família quase inteira para Jesus. E há um ano atrás eu fui visitar a cidade dela. E ela estava lá com a filha, com a neta, com o genro, com uma outra filha, com a família. A família foi restaurada. Deus edificou as ruínas, levantou os fundamentos, reparou as brechas, restaurou aquela família. Hoje ela é nossa irmã na fé. E quando Cristo voltar, em nome de Jesus, ela vai estar no reino dos céus. Não tinha só a Maria Madalena, não. Tem muitas outras Marias por aí. Mas Deus ama todas essas pessoas. E Deus deseja fazer milagres na vida de todos. Tanto de pessoas como essa menina que eu falei, como de outras pessoas. Tem gente que nunca fez nada disso, nunca fumou, nunca bebeu. Tem gente que nasceu num lar legal, tudo certinho, mas ainda não se entregou a Jesus e precisa se entregar. Eu estou falando essa noite para um médico que atende pessoas, um médico que tem trabalhado em favor da saúde das pessoas, mas ainda, meu amigo médico, você não tomou sua decisão, e você precisa tomar a decisão. Jesus está chamando você que é médico, você que é empresário, você que é advogado, você que é professor, professora, você que é universitário, você que tem uma base religiosa e você que não tem. Jesus está chamando você. O chamado de Deus é para cada um de nós, independentemente do que você é ou do que você faça. E Deus promete edificar as ruínas, levantar os fundamentos, reparar as brechas e restaurar veredas. Outra história. Eu estava na zona sul de São Paulo fazendo uma campanha de evangelismo e conhecia um rapaz chamado Israel. O Israel nasceu no lar adventista, foi desbravador, cresceu no lar adventista. Quando chegou aos seus 17 anos, ele teve umas crises espirituais e saiu da igreja, abandonou a fé. E Israel foi morar nas ruas, se tornou uma pessoa de rua, um indigente, um mendigo. Ele viveu nas ruas por 15 anos, nas ruas, 15 anos. E o lugar que ele morava era na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ele ficava ali, usava crack, usava as drogas todas, dormia no papelão, comia comida do lixo, o cabelo cresceu, a barba cresceu, não tomava banho direito, se tornou uma pessoa estranha, totalmente estranha. E a família orava por ele, só que a família não sabia onde ele estava. Ele ficou irreconhecível, ninguém sabia onde ele estava. Ficou 15 anos morando nas ruas. Era uma quinta-feira. Ninguém sabe explicar como aconteceu, mas era uma quinta-feira. Ele acordou umas 10 horas da manhã com aquele sol na cara
E aí ele, quando acordou na Praça da Sé, ele foi no chafariz da Praça da Sé, se lavou, e naquele dia ele diz assim: hoje eu vou procurar a igreja. Do nada. Mas eu sei por quê. É porque a mãe dele estava orando, porque a igreja orava por ele. Nós temos que orar sempre pelas pessoas. E naquela quinta-feira o Israel levantou e disse: hoje eu vou procurar a igreja. Entrou no ônibus, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, pediu para ir de graça. Tomou 3 ônibus da Praça da Sé até o Capão Redondo. Chegou lá na estrada de Tapicirica da Serra, do Capão Redondo. Passou de ônibus, passou em frente à igreja adventista da Alvorada. Não sei quantos conhecem aquela região da Alvorada, você conhece. E quando ele passou o ônibus, passou na frente da igreja da Alvorada. A igreja estava iluminada, tinha uma placa bonita na frente, chamando as pessoas, e estava tendo culto naquela quinta-feira. Era uma série de palestras como essas aqui. Eu estava pregando naquela quinta-feira lá, e passou o ônibus, e o Israel desceu do ônibus, porque ele frequentava aquela igreja quando era garoto. Ele desceu no próximo ponto, voltou, entrou na igreja, olhou, não teve coragem de entrar, voltou, foi lá no bar, tomou uma, tomou 2, tomou 3, ficou bêbado, pegou uma garrafa, botou no bolso. Num bolso tinha cocaína, no outro tinha uma garrafa, já estava bêbado, para criar coragem para entrar na igreja. Tem gente que para criar coragem tem que tomar alguma coisa, tem que beber alguma coisa. Israel entrou, já estava bêbado. Num bolso tinha droga, no outro uma garrafa, assim. Entrou lá atrás, os diáconos receberam ele. Ele não conseguiu sentar, ele deitou no banco. As pessoas saíram até porque ele deitou, estava todo sujo. Morava nas ruas. E Israel, deitado, assistiu toda a reunião. Nem sei como, estava bêbado. Mas a palavra de Deus não volta vazia. E não tem cachaça, não tem maconha, não tem cocaína, não tem crack, não tem nada que seja mais forte que a palavra de Deus. A palavra de Deus entra na veia e arranca tudo isso daí e restaura, edifica, transforma e salva o Filho de Deus. Terminou o culto, Israel foi levado embora. Na noite seguinte, era uma série de conferências. Ele veio de novo bêbado outra vez, e na outra veio bêbado outra vez, e veio 5 vezes bêbado. Depois ele passou a vir mais sóbrio. Aí depois ele tomou banho. E outro dia ele cortou o cabelo, e outro dia ele botou um sapato, e outro dia ele estava com a camisa nova, e mais para frente, depois de 3 meses, ele estava de terno e gravata, e parecia um doutor, de terno e gravata. E chegou o dia que eu fiz um apelo, e na hora do apelo, o Israel veio à frente, e dizia: eu quero começar uma vida nova. Ele assistiu 3 séries de conferências por 3 anos consecutivos, para a restauração da vida dele ser completa. Finalmente eu batizei o Israel. Hoje o Israel é diácono da igreja adventista. Deus edificou as ruínas, levantou os fundamentos, reparou as brechas, restaurou as veredas. E hoje sabe qual é a profissão de Israel? Ele é motorista de ônibus, lá em São Paulo. E sabe qual é a linha que ele faz? Praça da Sé, Capão Redondo. A mesma linha que ele pegou o ônibus, hoje ele é motorista dessa linha, desse trecho. Glória a Deus nas alturas. Eu estou contando histórias verdadeiras para mostrar que o que eu estou pregando não é uma teoria, é uma realidade. Agora escuta essa, você acha que já ouviu tudo na sua vida, né? Não ouviu, nem eu também. Escuta essa história que eu vou contar para você. Eu tenho aqui umas 10 histórias, são verdadeiras, são testemunhos, são milagres de Deus. Imagina você, um homem, uma criança, hoje é um homem, nasceu no lar adventista, cresceu no lar adventista, depois ele deixou de frequentar a igreja, abandonou os princípios totalmente, fez muita coisa errada. A mãe adventista, o pai adventista, os irmãos adventistas, os filhos adventistas, a esposa adventista, todo mundo da igreja, e ele longe dos princípios. Nunca foi membro da igreja, nasceu no lar adventista, nunca se entregou, nunca batizou, nunca tomou decisão. Hoje ele tem 43 anos, e eu conversei com ele, e ele me disse assim: pastor, eu resisti 43 anos, eu já vi pregadores famosos pregando, eu já fui em grandes eventos, ouvi a palavra, mas nada me levava a tomar uma decisão. Pastor,
toda a minha família é adventista, mas eu me sentia incapaz de cumprir os princípios da Bíblia. Por isso eu não me entregava. Esse homem é da polícia militar. Ele trabalha no GTA, no grupo tático aéreo. É piloto de helicóptero, é piloto de avião, é major da polícia militar. 43 anos de idade, 43 anos conhecendo a verdade e 43 anos lutando para se entregar a Jesus. Uma luta terrível. Mas aconteceu uma coisa que você não vai acreditar, ou melhor, você vai acreditar. Aconteceu uma coisa, os pastores aqui, me escutem por favor, os pastores que estão aqui. Segunda-feira, hoje é sexta-feira, segunda-feira dessa semana, eu estava pregando aqui e eu olhei para a câmera e falei assim: você que está sentado nesse sofá, alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Você está sentado nesse sofá, levanta, rapaz, é com você que eu estou falando. Vamos, levanta do sofá, é hoje, Deus vai mudar a sua vida. E eu falei isso aqui na segunda-feira e fiz um apelo, você que está em casa, canal 44, levanta, vem, Deus está te chamando, é hoje e tal. E tinha um homem aqui em São Luís, sentado no sofá, era esse de 43 anos, major da polícia, esse piloto de avião, esse homem que nasceu no lar adventista, mas nunca se entregou. Ele estava assistindo aqui. E ele levantou na casa dele, lá no sofá, e veio na frente da televisão essa semana. E nessa noite, para a glória de Deus, para confirmar o sermão, para honrar o nome de Jesus, eu chamo aqui o major da PM, Aniel Ferreira Silva, para ser batizado, irmãos. Vem para cá, Aniel. Está aqui, Aniel. Esse aqui é o major da PM. Pode ir mais para frente um pouquinho. Irmãos, vocês pensam que é fácil para esse homem estar aqui? Não é fácil, não foi fácil e não será fácil. Mas Deus tocou seu coração, edificou as ruínas, levantou os fundamentos, reparou as brechas e restaurou veredas. E não é fácil para ele estar aqui dando esse testemunho, irmãos. Mas eu quero chamar a sua esposa, a Gleiciane. Onde está a esposa dele? Gleiciane, está por aqui? Irmã, você pode subir aqui no palco, porque esse é um momento interessante. Venha aqui, irmã, mais rápido que você puder. Isso, pode passar por aqui, ó, do lado desse rapaz. E suba aqui. Essa é a esposa dele, irmãos, a Gleiciane. Cumprimenta seu marido, irmã Gleiciane. Fica aí. E aqui também estão os filhos dele. Só levanta a mão aí os filhos. Onde estão os filhos? Levanta a mão, olha os filhos ali. Todos já são da igreja, estão nesse lado de cá. E com certeza a irmã orava pelo marido e muita gente orou por você. Ô Aniel, esqueça todo o passado. O que passou, passou. Hoje você vai começar uma nova vida. Amém? Amém, amém. Valeu a pena você tomar essa decisão? Sim, valeu. Foi naquela segunda-feira sentado no sofá? Sim, segunda-feira sentado no sofá. Estava na hora. Estava na casa da minha prima, junto com minha tia. Estava assistindo lá e já há muito tempo que eu venho tentando tomar essa decisão. Chegou o momento. Chegou o momento. Seguro, firme, chegou o momento. E chegou mesmo. E aí, tá feliz? Muito, muito feliz. E os filhos? Felizes também. Louvado seja Deus. Então isso aqui é o sermão na prática. É o que Deus faz. Agora escuta essa. Fica aqui comigo, Major, por favor. Aniel Ferreira Silva. Fique aqui, por favor. Não dá para eu contar todas as histórias hoje, mas pelo menos algumas. Escuta essa. Um casal. O tio, membro da igreja, falava da palavra de Deus para eles. Esse tio pregou durante muito tempo para esse casal. O casal acabou indo para uma outra igreja.
Esse casal se tornou líder de células na igreja que eles frequentavam. Ela era líder de teatro, do ministério da dança, na igreja que ela frequentava. Mas um dia, ela e ele, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ligaram a TV. E ao ligarem a TV, começaram a assistir o Está Escrito com o pastor Ivan Saraiva e o Arena do Futuro conosco. Ela diz assim: gostei desses programas. O marido falou assim: também gostei. E os dois continuaram assistindo a TV, acompanhando a TV Novo Tempo. E um dia ela falou para o marido assim: eu aceito ir para a igreja adventista, só que eu só me batizo com esse pastor aí do Arena. O dia que ele vem aqui, aí eu batizo. E o casal está aqui e nós vamos batizar os dois. Venha para cá, Bruno e Samara. Bruno e Samara. Ei, Samara. Bruno e Samara. Dá uma olhadinha para eles aqui. Fiquem aqui perto aqui do Aniel. Isso, lá de cá. Para você que está tirando uma foto, pegar a foto dos quatro. Irmãos, a Samara está realmente muito emocionada. O seu marido também. E eles dois estão aqui para dizer o seguinte: Jesus chama todas as pessoas. E o que Deus fez? Levantou os fundamentos bíblicos. Foi duro, né? Eu não contei tudo aquilo lá não, porque você entende, eu tenho que respeitar muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas ela me contou coisas assim tremendas. Não é verdade, Samara? Foi difícil, né, Samara? Muito. Foi uma guerra. Muito. Foi uma luta, né? Foi uma luta. Orei pela minha esposa durante 4 anos. E Deus está me abençoando hoje. Nós vamos nos batizar aqui. Amém. E como chama o seu tio? É seu tio ou seu tio? Dos dois, né? Como chama? Lorival. Ele está aqui? Tá. Vamos conhecer o Lorival. Levanta a mão aí, irmão Lorival. Irmão Lorival, vem aqui à frente, igual como eu chamei a esposa dele, eu vou chamar você representando aqui a família. É Lorival, né? O Lorival. Irmãos, o Lorival foi usado por Deus, né, Lorival? Por aqui. Foi usado por Deus, Lorival, para falar. Você lembra disso aí, Lorival? Lembra quando tu pregava para eles? Tudo bem, meu irmão? Lembra? Pregava, sim. Para eles. Com certeza. E eles, aquele assunto lá, né? De controvérsia, que nós não vamos falar aqui, era uma luta, né? É uma luta, mas a gente não abandona a verdade, porque eu falando de mim, eu descobri a verdade não pela igreja adventista, porque eu sempre digo que a gente é enganado pela humanidade, né? Que nos engana no âmbito da justiça, né? Da própria lei, que para mim é insana, porque a gente se depara com relatos da própria justiça que a gente não entende. Ô Lorival, você deu estudo bíblico para os dois ou só para ela? Ou só para ele? Não, por dois. Para os dois. Quanto tempo, você lembra? Acho que uns 6 a 7 anos. Vai ali cumprimentar os dois ali, Lorival. Irmãos, Lorival, fica aqui com eles, Lorival. Lorival, você está frequentando qual igreja aqui, na cidade? Da Coab. Tá? Da Coab. Da Coab. Lorival é um missionário. Fica aqui ao lado dos seus familiares. Irmãos, Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? E nessa noite eu quero chamar aqui o pastor Dário e o pastor Caleb. Esses dois pastores, um vai entrar ali naquele batistério, o outro vai entrar nesse batistério aqui. E o casal vai... Qual batistério vocês querem ir? Para lá ou para cá? Tá. Um casal que muito ajudou a gente foi Rafael e Suelen, que se disponibilizaram em dar o estudo também para a gente e que estão ajudando a gente até hoje. Não soltaram a mão da gente e graças a Deus a gente está aqui. Rafael e Suelen. Levanta a mão aí, Rafael e Suelen. Deus seja louvado, Suelen e Rafael, muito obrigado.
Eu queria que você conduzisse o seu marido. Pode ser qualquer batistério? Pode ser? Conduza o seu marido lá e você conduza o casal ali, por favor. Sim. Tá. Só um minutinho. Enquanto o casal vai lá, ele vai dar uma palavrinha. Complementando o que eu falei, para vocês ficarem bem sabedor, né, do que é a verdade, é que eu quis dizer que a gente é enganado, né, pela justiça, entendeu? Pela política, mas em momento nenhum a gente pode ser enganado, que a coisa mais importante, né, que nos move, que é a insensatez da injustiça, que é lidar, né, com a justiça humana, e que a gente aprende, né, que a palavra de Deus nos encoraja, né, uma justiça plena, né, e óbvia, não com o que a gente vê no mundo, que é a injustiça insana. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém? A gente não pode ser enganado. Então, pessoas, como o pastor falou aqui, né, tem igrejas que não observam a palavra de Deus, entendeu? Mas eu sempre digo que eu não sou enganado por ninguém, porque a palavra de Deus é bem clara. Amém? Deus seja louvado. Fica aqui perto do seu sobrinho ali. É isso mesmo que ele falou, está certíssimo. Louvado seja Deus. Querida irmã Samara e querido irmão Aniel, que noite especial, Aniel. Que noite especial, Samara. Vocês fizeram a decisão mais incrível de todas. E hoje, como disse o Lorival, para não ser mais enganado, mas seguir firme na palavra de Deus, para que as ruínas sejam edificadas, para que os fundamentos sejam levantados, para que as brechas sejam reparadas, para que a vida seja restaurada. Nós, pastores, Dário, Caleb e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Um aplauso para eles. Deus é grande. Eu vou pedir para a Samara esperar o marido aí mesmo dentro. Pode entrar, para depois vocês tirarem uma foto juntos, né? Vai ficar bem bonito. Deus é grande, Deus seja louvado. Querido irmão Bruno. Ei, Bruno, chegou o seu momento, Bruno. Bruno, você vai ser um ganhador de almas, hein? Você já era e vai continuar sendo. E agora quero que você faça um trio missionário com o teu tio e ela, e a esposa, para continuar ganhando mais almas. Bruno, conforme o seu testemunho, meu irmão, conforme sua decisão, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida, nós pastores, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um aplauso para ele também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em breve Jesus vai voltar e vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E nós vamos estar com Ele felizes para sempre. Amém, irmãos? Quantos aqui desejam essa noite confirmar a decisão de ter as ruínas edificadas, os fundamentos levantados, as brechas reparadas e a vida restaurada? Levante a mão. Levante a mão. Eu desejo para mim, você deseja para você? Amém, amém. Você que está em casa, você que está numa igreja, vendo pela internet, ouvindo pela rádio, Deus também está chamando você. E agora eu quero fazer uma pergunta. Nós entregamos um cartãozinho para você, não entregamos? Quem recebeu um cartãozinho como esse aqui na entrada? Você recebeu? Quem recebeu, levanta aí. Levanta o cartãozinho, vamos ver. Coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé. Com o cartãozinho, coloque-se em pé. Isso, coloque-se em pé, por favor. Com esse cartãozinho na mão. Esse foi entregue para os convidados especiais. Isso, levante-se.
Eu vou pedir uma coisa um pouco difícil. Eu sei que está muito cheio aqui, mas o que eu vou pedir não é só para você que está aqui nesse salão. É para você que está na igreja, é para você que está em casa, é para você que está pela internet, é para você que assiste pelo telão, é para você, meu amigo, é para você, minha amiga. Você que é nosso convidado, nosso visitante, nosso amigo convidado especial. Eu vou pedir que você se levante aí na igreja, aí na sua casa. Nós queremos orar por você. E eu quero pedir a você que está em pé, aqui ou numa outra igreja, ou no telão ou na televisão, que você agora venha aqui à frente, por favor, venha à frente. Eu vou pedir aos pastores que venham também aqui à frente me ajudar. Todos os nossos pastores, para que venham aqui, para que venham à frente, ao meu lado aqui. Olha, você foi o primeiro, rapaz, a chegar, hein? E a senhora também. Parabéns. Podem vir à frente, venham à frente. Nós queremos orar por você. E eu quero chamar a Joana também, para que a Joana venha aqui à frente com o microfone. Joana, para nos ajudar. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, irmã. Bem-vindos todos. Podem vir, pode se aproximar o máximo que vocês conseguirem. Podem vir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa atitude, né? Atitude de fé, atitude de decisão. Isso, pode vir, Jesus está chamando você. Isso, pode vir, estamos esperando que você venha. Eu sei que alguns estão numa situação um pouco difícil para se movimentar, mas se você conseguir sair do local que você está e chegar no corredor, aí nós vamos então entender que você pelo menos se movimentou. Faça o possível, faça um esforço para você vir até aqui. Você que está em casa, levante-se na sua casa, venha perto da televisão. Você que está numa igreja, vendo por um telão, levante-se, venha na frente, perto do telão. Você que está num pequeno grupo, numa classe bíblica, levante-se, por favor, venha à frente. É um chamado de Deus para você. É um chamado para você começar uma vida nova, para que Deus venha edificar suas ruínas, levantar os fundamentos, reparar as brechas e restaurar as veredas da sua vida. Então, por favor, não fique duvidando, não fique aí sentado. Você que entendeu o recado, a mensagem de Deus, levante-se e venha à frente. Na Bíblia está escrito assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Levante-se agora e venha à frente. Nós queremos orar por você. Não fique aí no seu lugar, se movimente um pouquinho, saia da cadeira, saia do banco, venha em direção à frente. Nós queremos entregar a sua vida nas mãos de Deus. Queremos entregar sua vida nas mãos de Deus. E acredite, Deus pode fazer milagres. Acredite, Deus pode transformar a sua vida. Acredite, o mesmo Deus que mudou a vida desse casal e também desse PM, pode mudar a sua vida também e a minha também. E eu queria dizer a vocês agora que estão mais aqui na frente, já vou falar com a senhora, só um minutinho. Vejam, eu quero dizer para você que está aqui na frente, que Deus ama você. Olhe bem nos meus olhos, olhe bem nos meus olhos. Nós somos irmãos, sabia? Nós somos irmãos, você é minha irmã, e você também é minha irmã, o senhor é meu irmão, e o senhor também, e a senhora, e você. Por que eu estou falando isso? Porque de verdade nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? E olhando para o seu rosto, tentando olhar para o seu rosto, você que está no corredor ali, ou aqui, ou ali, eu estou tentando olhar para você e dizer para você que Deus, que Jesus, Ele preparou para você um lugar maravilhoso no reino dos céus. Mas antes que Jesus volte, Ele quer edificar as nossas ruínas, Ele quer levantar os fundamentos no seu coração, Ele quer reparar as brechas, Ele quer restaurar as veredas. Ele quer que eu e você estejamos preparados. Então não fique desconfiado, não fique em cima do muro, não fique questionando. Tenha fé. Venha a Jesus do jeito que você está. É, pastor, mas você não me conhece, como aquela mulher que me telefonou, lembra? Você não sabe da minha vida, realmente eu não sei. Você não sabe tudo que eu já fiz, realmente eu não sei. E também não quero nem saber, porque o que eu quero saber é que Deus pode marcar o início de uma nova vida para você a partir de hoje. É, pastor, mas já sou evangélico.
Amém. Então venha. Pastor, mas eu sou católico. Venha. Eu sou espírita. Venha. Eu sou ateu. Venha. Eu tenho garota de programa. Venha. Eu sou assassino. Venha. Eu sou ruim. Venha. Eu sou bom. Então venha. Jesus está chamando você do jeito que você é, porque hoje, aqui, nesse momento, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Nós vamos orar e Deus vai fazer esse milagre. Eu creio nesse Deus. Você também crê? Quantos creem? Levanta a mão. Você crê? Então levante a sua mão. Amém. E eu quero fazer uma declaração agora. Não sei se eu devo fazer, mas eu queria fazer. Posso fazer? Uma declaração, posso fazer? Vou falar uma coisa forte. Posso falar? Sim, eu vou falar. Eu e os meus amigos pastores vamos batizar todos vocês. Gostaram? Foi boa a ideia? Quantos querem ser batizados? Levante a mão. Veja, nem todos levantaram a mão, perceberam? Levante a mão, deixa eu ver de novo. Quem deseja ser batizado, levante a mão. Amém, amém, amém. Então pegue o seu cartão, assim, e dobre ele ao meio. Assim, isso significa o seguinte: pastor, eu aceito ser batizado, eu quero ser batizado. E de repente você fala: pastor, mas hoje eu não estou pronto. Ok, se não está pronto hoje, vai estar pronto outro dia, tá certo? O que importa é a sua decisão. E você que diz: pastor, eu quero ser batizado hoje, aqui, você vai ser batizado hoje e aqui, ué. Porque nós temos água, temos pastor e temos decisão. Se você está pronto, está preparado, fez estudo bíblico, conhece a verdade, nada te impede. Se você não está pronto, não fique triste. Vai se preparar, vai estudar a Bíblia, vai conhecer melhor, e aí sim, quando tiver tudo ok, você será batizado. Amém? Quantos dobraram o cartãozinho? Deixa eu ver. Levante o cartãozinho dobrado. Oh, que maravilha. Deus seja louvado. Eu gostaria que você agora ouvisse uma música especial, mas eu vou fazer hoje diferente. Eu vou orar primeiro. Eu vou inverter. Eu vou orar primeiro. Quando eu falar amém, aí a Joana vai cantar. E ela preparou uma música que fala sobre o céu, o novo céu, a nova terra, um lugar maravilhoso. Vamos então curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Quando eu falar amém, aí a música começa a tocar e a Joana começa a cantar. Ouça, vamos curvar a cabeça e vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, que nos edifica, que levanta os fundamentos, que repara as brechas e que restaura as nossas veredas. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos essa noite. E agora, Senhor, todos que estão aqui desejam nascer de novo para terem o nome no livro da vida. Por isso, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos cada pessoa que está aqui. Esses que vieram à frente diante de um telão, diante de uma televisão, diante de um computador, diante do rádio. Senhor, essas pessoas são teus filhos, são tuas filhas. Elas estão aqui, Pai, tomando uma decisão. Por favor, Senhor, escreva o nome delas no teu livro. E ajuda para que ninguém aqui se perca, mas que todos sejam salvos quando Cristo voltar. Nas tuas mãos, nós pastores, queremos entregar cada um. E por isso nós pastores levantamos as nossas mãos agora. Levantamos nossas mãos sobre esse rebanho, sobre a igreja, sobre o teu povo. E nós, como ministros do Evangelho, suplicamos, Deus, derrama o teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Restaura, edifica, repara, restaura, Senhor, totalmente a nossa vida, para que a partir de hoje nós saiamos daqui como novas criaturas. Ó Pai, em breve, quando Jesus voltar, não precisaremos mais sonhar. Nós vamos viver a realidade, não a esperança, mas a realidade. Vamos ver Jesus, vamos tocar Jesus e vamos estar com Jesus para sempre. É isso que a Joana vai cantar. E nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.